Fala, gente, tudo bem? Lucas Ocholena chegando hoje aqui para compartilhar uma mensagem com vocês, fruto de uma indignação que eu sofri essa semana. Hoje é quarta-feira, isso, segunda-feira. Eu recebi um vídeo e é sobre isso que eu quero falar, não quero citar nomes, mas eu quero que você entenda o contexto e por que eu vou falar isso. Eu recebi um vídeo onde determinada pessoa, era um evento corporativo, digamos assim, e uma pessoa teve uma oportunidade para dar uma palavra lá. E aquela pessoa começou a falar muito de Deus e as pessoas emocionadas naquele ambiente. E eu fiquei pensando assim, nossa, o que é isso? Cara, isso não é uma pregação, ele não foi... Era uma palavra motivacional, sabe? E por que isso me incomodou tanto? E eu quero que você veja esse vídeo até o final para você entender o meu pensamento. Isso me incomodou não por eu ver aquela pessoa pregando, mas é por eu ver um monte de pessoas ali reunidas querendo ouvir algo de Deus, e sim, de um ser supremo, mas não com um fim de propósito para a vida delas aquilo, mas sim como um meio para acrescentar um pouquinho mais na vida deles. Porque as pessoas que não entendem verdadeiramente o Evangelho e as pessoas que são maldosas em passar o Evangelho como uma forma de obter lucro, elas entregam Jesus como se Jesus fosse a cereja do bolo. Olha, você já é uma ótima pessoa. Ele não fuma, ele não bebe, ele não faz nada, só falta ser crente, como se Jesus viesse para somar alguma coisa na vida de alguém. Jesus não veio para somar nada na vida de ninguém. Jesus não veio para somar nada na vida de alguém. Jesus veio para ser tudo o que aquela pessoa tem. Só que nós temos entregue um Jesus onde ele vai complementar a pessoa boa que você já é. Aquela pessoa maravilhosa que você não fuma, você não bebe, você faz boas obras e agora você só precisa de Jesus. Não, esse não é o evangelho que Jesus pregou. O que Jesus pregou é que o homem é mau. O homem sem Deus, ele é nascido do pecado. E é isso que deve ser pregado. E por que isso me gerou uma indignação? Porque quando eu fui ler Colossenses capítulo 2, Paulo estava combatendo exatamente isso. Paulo escreve a carta de Colossenses para combater uma teologia gnóstica que estava acontecendo, né? Na verdade, aquilo que estava acontecendo na igreja de Colossos, a tradição vai dizer que foram escritos mais 9 livros, 9 cartas só para combater a heresia que estava afrontando a igreja de Colossos. 1º e 2º Tessalonicenses, 1º, 2º e 3º João, Tito, para combater o gnosticismo, que dizia o quê? Que olha, você pode ter uma vida maravilhosa, você pode fazer várias coisas, pode misturar várias coisas, e você pode pôr um pouquinho de Jesus também aí no meio. Você pode ter um pouquinho de judaísmo, você pode ter um pouquinho de misticismo, olha, você pode ter um pouquinho, sabe, de várias coisas, quando na verdade não é isso que Jesus ensinou. E Paulo combateu drasticamente a igreja de Colossos, falando assim, olha, vocês estão deixando a sã doutrina por esse monte de coisa que está sendo colocada na cabeça de vocês. Porque o que estava chegando para a igreja de Colossos era, cara, só a cruz não é suficiente. Tem que ter a cruz e a circuncisão. Tem que ter a cruz e mais uma astrologia, que no capítulo 2 a gente vê Paulo combatendo a astrologia, combatendo o judaísmo, combatendo um monte de coisa em Colossenses. E eu vendo essa situação de hoje, é basicamente a mesma coisa, o mesmo filme que a gente está vendo. Um sincretismo religioso. O que é sincretismo, Lucas? Sincretismo é exatamente isso. Você, por não conhecer, você não vê a totalidade que aquilo é capaz de produzir para a sua vida. E por você não conhecer e ser enganado por pessoas que usam disso para obter ganhos próprios, você aceita um pouquinho de cristianismo, um pouquinho de espiritismo, um pouquinho de catolicismo, um pouquinho de tudo, um pouquinho de tudo. E olha que engraçado. O maior número de pessoas no Brasil são católicas. Mas desse número, grande parte é espírita também. Eu não estou falando mal de religião, eu só estou querendo te mostrar que há um sincretismo, que as pessoas estão sendo enganadas, certo? Não,
eu sou um espírita, eu sou um católico, mas eu preciso, não, dessa parte, é bom, dessa parte do cristianismo aqui, isso é legal. Não, dessa parte aqui do budismo é interessante. Que a gente vai juntando tudo, vai fazendo um mix, pessoas que não sabem para onde estão indo, pessoas que não sabem do que estão falando, estão usando a Bíblia como forma de ganhar a vida, enganando pessoas que acham que estão vivendo uma vida. Olha que profundo isso. Mas o que Paulo fala em Colossenses cara, quando você, Colossenses capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, ele fala assim, olha, vocês estão mortos. Quando você vive um sincretismo, você não está meio vivo, não existe meio vivo. Ou você está morto, ou você está vivo. E o Paulo chama quem vive uma vida dessa, de pessoas mortas. Então eu queria que você pensasse sobre isso, que você fizesse uma reflexão. Cara, será que eu estou vivendo um sincretismo? Não, eu preciso de Jesus, mas eu preciso fazer um pouquinho mais disso. Não, eu preciso de Jesus, mas essa parte aqui mística é boa. Astrologia, sabe? Tantas coisas que tem estado no nosso meio e que a gente se engana. Sabe por que a gente se engana? Porque o povo se engana hoje. Porque hoje, diferentemente de antigamente, é bonito você ter uma espiritualidade. Você entende isso? É bonito você falar assim, não, eu vou à igreja, não, eu sou um cristão, não, eu tenho alguns princípios, só que você tem uma partezinha disso, mas você não vive para isso. Paulo chama isso de sincretismo e fala que você está tão morto quanto aquele que nunca foi a Jesus. Então que você pensasse sobre isso, quem que você está escutando, o que você está fazendo da sua vida? Será que você está vivendo um sincretismo? Não, eu preciso de Jesus, mas eu preciso também dar 12 voltas, porque eu preciso de uma campanha também, porque campanha move Deus. Preciso forçar algo. Não, eu preciso fazer boas obras. Não. Quando você entender a palavra de Deus como ela é, você pode ter certeza que você não vai precisar fazer nada pelos motivos errados. Eu não sou contra nada disso, mas diz que faça pelo motivo certo. Paulo combate até a alimentação, porque os gregos davam muito ênfase ao corpo. Paulo fala assim, olha, vocês pegam essa parte que é boa para vocês, de ter um bom corpo, e justificam pela maneira errada. Entende? Vocês vivem se enganando nesse sincretismo. Pega um pouquinho do grego, um pouquinho do judeu, um pouquinho do gnóstico e vai juntando. E quando eu vi essa situação, que me enviaram esse vídeo, um cara falando assim, não, porque na Bíblia, Deus, o Senhor vai mudar a vida dessas pessoas. Eu falei, não vai, a sua vida não vai mudar enquanto Deus for um upgrade naquilo que você chama de minha vida. Ele não veio para ser a sua vida, ele veio para te trazer a vida dele dentro de você. Pensa sobre isso, Deus te abençoe.